infarto é uma emergência que exige cuidados médicos imediatos. Mas e se não for possível levar a pessoa a um hospital o mais rápido que a gente pode? É sobre essas dúvidas que a gente tem a respeito do infarto do miocárdio que a gente vai tratar agora no quadro Primeiros Socorros. Para falar sobre o tema de hoje, estão com a gente o socorrista Paulo Viana e o enfermeiro do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre e instrutor do Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, Darlan da Rosa. Seja bem-vindo também, Darlan. Bom, você de casa, se tem alguma dúvida a respeito do assunto, pode mandar para a gente, 99588-2374. Bom, eu vou começar com o Darlan, peço licença para o Paulo, que é o nosso convidado especial. Darlan, o que é o infarto? E quais os sintomas que a gente pode perceber o mais rápido possível? Então, boa noite. Seja bem-vindo. O nosso coração, como qualquer órgão, precisa de irrigação sanguínea, né? Precisa receber suporte de oxigênio, de nutrientes, né? E isso é feito por artérias que irrigam o coração. O coração, quando bombeia o sangue para o resto do corpo, também se irriga e leva nutrientes para ele mesmo. Só que em determinado momento, por uma série de fatores, ele começa, essas artérias podem ser obstruídas e aí ocasionando o infarto, né? Pode ter graus de extensão desse infarto, graus de obstrução que podem ocasionar o infarto. Quais os sintomas que a gente pode perceber, ou que até mesmo as pessoas podem perceber, ou a gente pode perceber que podem, né, indicar um infarto? Eu sei que no primeiro momento a gente não tem equipamentos para definir. É infarto. Claro. Mas o que pode nos levar a uma suspeita? Popularmente se fala em dor no peito, né? Mas e quando a pessoa que é leiga pensa em dor no peito, se ela está sentindo aquele sintoma, ela acaba pensando que isso não é um infarto, né? E normalmente isso é um desconforto que não surge de maneira tão intensa na maioria das vezes. Ele pode ser assim como entendido como uma indigestão, né? Esse desconforto torácico, e ainda popularmente também se entende que isso tem dormência do braço esquerdo. Mas também isso normalmente se apresenta de outras formas, para ambos os braços, para outros locais do corpo, ou não está presente essa dormência. Então, às vezes, a pessoa tem esse desconforto torácico, e isso vai se estendendo e ela não procura ajuda por ela lembrar que é dor no peito. Né? Então, isso normalmente se apresenta. O que pode estar associado com esse desconforto torácico? Muitas vezes esse paciente pode começar a suar, né? Ele começa a sentir falta de ar, ele pode ficar tonto até chegar a desmaiar, né? Por conta desse desconforto torácico que ele está apresentando. Bom, pelo que eu percebi, é traiçoeira, né, a identificação do infarto, mas na dúvida é melhor a gente desconfiar. Exatamente. Pelo que eu entendi, é só uma dorzinha no peito, amanhã a gente resolve, isso aqui é um amor mal resolvido. Não, a gente não pode bobear numa situação dessa. Exato, né? Exato. Muitas vezes isso vai se estendendo, isso pode agravar o grau dessa lesão. Né? E tem um cardiologista que trabalha junto com a gente que ele costuma dizer que qualquer desconforto que esse paciente sentir abaixo da orelha ou acima do umbigo, tem que desconfiar de um infarto. Claro. Né? E como profissional de saúde tem que avaliar e tem que olhar isso pensando que possa ser um infarto. Bom, Paulo, agora, o que a gente pode fazer para ajudar numa situação dessa? A pessoa está desconfiada que está tendo um infarto, ou a gente mesmo identifica, olha, tu está com uma dor no peito, cara, tu está suando demais, isso pode ser um infarto. O que a gente pode fazer numa situação dessas? Bom, a conduta correta, né, como o enfermeiro Darlan ali, então, falou, né, sentiu, então, né, esses sinais, esses sintomas, a medida correta, né, é procurar uma ajuda médica, tá? Chamar o socorro, né, ou ir, né, até o socorro imediatamente. Tá? Porque essa pessoa precisa passar por uma avaliação médica. Tá? Claro, né? Ir até a emergência se ela tiver condições. Se não tiver condições, como a gente falou no início da conversa, olha, tô no acampamento, a gente tá lá reunido, comemos um churrasco, aquela coisa toda, alguém foi jogar bola, se passou, né? Atletas de finais de semana, a gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Atenção você, chega o verão, os caras acham que são jogador de futebol, né? Aquelas coisas todas e resolvem fazer tudo quanto é tipo de esporte. Olha, o que eu já ouvi de situações de pessoas de atletas de final de semana que foram pro infarto, não é brincadeira, mas voltando. Sim, e tem que ter muito cuidado, né, Bibi? Especialmente quando a gente vai realizar alguma atividade física. Sim. Né? Voltando então, né, o que a gente faz, né? Identificou ali, né, os sinais e os sintomas, né? Se está sozinha, a pessoa está sozinha em casa, né?
pede ajuda, tá? Liga para uma emergência, né? Ou se ela tiver condições, então vá até uma emergência, né? Daí entra também aquela questão, né? Que às vezes na maior parte das pessoas às vezes já são portadores, né, de cardiopatia ou já tiveram infarto, tá? Que conforme prescrição médica, então acabam tomando algum tipo de medicamento. Tá? E se o próprio cuidador, então, desse idoso, né, ou a própria família, ou a própria pessoa, então, né, ela percebeu, né, esses sinais e sintomas, né, que ela possa, então, estar tendo, né, um infarto naquele momento, então ela pode tomar, né, o próprio medicamento ali prescrito pelo médico até a chegada do serviço de emergência. Sim. Tá? Exceto isso, né, não faz uso de nenhum tipo de medicamento, então, o indicado é não, né, essa pessoa então fazer uso e não administrar nenhum tipo de medicamento para essa pessoa. Tá? Agora, Darlan, por exemplo, o Paulo acabou de citar idosos, né? E realmente a gente tem, né, um índice maior de incidentes de infarto com pessoas com mais idade. Agora, isso pode acontecer com pessoas mais jovens, né? E aí, no dito popular, as pessoas costumam dizer que o infarto numa pessoa jovem costuma ser fulminante, né? Existe também essa relação? Os jovens também correm risco e talvez um risco maior no caso do infarto? Pode correr um risco grande também, até muitas vezes esse infarto no jovem tem uma maior grau de obstrução e uma maior área afetada do coração. Né? E isso ocasiona um infarto talvez mais fulminante, como tu trouxe, ou até mesmo uma parada cardiorrespiratória por conta desse infarto. Sim. Né? E isso vem aumentando, os dados vem cada vez mostrando que esses números vêm aumentando em jovens justamente por hábitos alimentares inadequados, hábitos de saúde inadequados. Sim, sedentarismo, obesidade, né? Esse jovem, até as doenças cardiovasculares em jovens também vem aumentando. Sim. Isso fala muito a favor dessa pessoa ter um fator de risco a mais e está propenso a ter um infarto também. Mesmo e aí, jovem. Paulo, fico pensando nesse caso que o Darlan nos trouxe, desse infarto fulminante, que leva então à parada cardiorrespiratória. O que a gente deve fazer? Realizar as manobras, lembrando que as manobras já estão disponíveis no nosso canal no YouTube. É só você entrar lá no espaço da Ubra TV, no canal da Ubra TV, e tem o quadro Primeiros Socorros. Ali o Paulo demonstra as manobras para manobras cardio... Sempre esqueço o nome, eu tenho que reanimação cardiopulmonar. Reanimação, porque o nome não é fácil, né? Também, reanimação cardiopulmonar, sim. popularmente conhecida pela sigla... RCP. Exatamente. Obrigado. Eu sou um bom aluno, Paulo, estou indo bem. Vamos lá. Bom, Bives, então isso pode acontecer. Pois é. Né? A pessoa então começar ali, né, com aquela dor no peito, né, e evoluir para um infarto e evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Né? Isso aí às vezes pode acontecer então em segundos. E aí né? devemos agir. Sim, e o que a gente faz então, né? Verifica, né, se essa pessoa então está respirando, né, fazer estímulo ali, verifica a respiração, verifica então, né, se a pessoa tem pulso. Na ausência então da respiração, do pulso, então começa, né, essa pessoa então, né, provavelmente ela está em parada cardiorrespiratória. Daí sim se começa a fazer o procedimento de reanimação cardiopulmonar, tá? Que é aquela manobra então que a gente já explicou e demonstrou aqui no quadro. Pega a pessoa então, coloca ela no chão, né, se ajoelha então na lateral dessa pessoa, tá? Centraliza então ali o centro do peito, tá? Faz compressão então firme e forte no centro do peito até a chegada então do serviço de emergência, ou se essa pessoa então, né, enfim, deu algum sinal de que ela voltou dessa parada, né, exceto isso, então continua ali fazendo as manobras, né, até a chegada do serviço de emergência. Perfeito. Tá? Darlan, para a gente fechar, o que a gente pode fazer para prevenir? Falaste em bons hábitos, né? O que a gente pode fazer para deixar o infarto longe, pelo menos essa probabilidade, a possibilidade longe da nossa vida? Exato, bem em cima do que são os fatores de risco, né? Obesidade, né? Então vou trabalhar contra isso, hábitos alimentares, uma dieta pobre em sódio, carboidratos, gorduras, né? Tudo Sim. isso fala a favor de um melhor hábito. Atividades físicas, né? Se eu já tive um infarto, ou se eu sou propenso, ou se eu tenho história, são itens não modificáveis. A idade e a história familiar tu não tem como mudar, mas hábitos alimentares, atividade física tu tem como agregar. Se tu tem um colesterol alto, tu tem como tratar isso, assim como o diabetes, hipertensão são fatores de risco.
Só acrescentando ainda no que o Paulo trouxe em relação a esse paciente ficou desacordado, bom, eu tenho que saber se ele está respondendo, eu tenho que já chamar um serviço de emergência. Isso é fundamental, né? O SAMU, que é a nossa referência aqui, 192, eu tenho que já tentar chamar um serviço de emergência e verificar se esse paciente está respirando. A pessoa que é leiga, ela talvez tenha dificuldade de palpar o pulso, né? Então, só a ausência de respiração numa pessoa que não está respondendo, essa pessoa já deve iniciar os procedimentos de manobra de ressuscitação. E só para fechar, vocês no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, vocês com que frequência costumam recomendar a visita a um cardiologista, um check-up anual? A partir de que idade, com que frequência? Anualmente, a partir de que idade? Hoje, atualmente, essa faixa etária de 20 a 39 anos, como a gente falou, vem aumentando muito a chance. Então, se tu tem história familiar, tem que fazer esse check-up frequentemente. Um paciente que já tenha tido infarto, tem histórico, tem que fazer isso de rotina também. Perfeito. Exato. Bom, eu quero agradecer a presença do enfermeiro Darlan da Rosa e também com o Paulo Viana, que é o titular aqui do quadro, sempre agradecendo a tua presença, as informações e também os nossos convidados especiais que tu tens trazido com frequência aqui. Lembrando que esse quadro tem a força da Canoas Day Home, uma empresa especializada em cuidados para idosos e pessoas a partir dos 50 anos e dispõe de uma equipe multiprofissional qualificada. Atenção para o ano que vem, as famílias que estão procurando um atendimento com qualidade, muito carinho para o vovô e para a vovó. A nossa dica é a Canoas Day Home, procure os profissionais da Canoas Day Home. E você que está procurando uma vaga no mercado de trabalho, a gente estava falando agora há pouco, a profissão de cuidador de idosos é a profissão que mais cresce e a que mais vai crescer no país nos próximos anos. Então anote aí, a Canoas Day Home oferece atendimento domiciliar e assistência gerontológica e também oferece o curso completo de cuidador de idosos. Fique esperto, a Canoas Day Home Soluções Gerontológicas e de Saúde fica na rua Tiradentes, 130, sala 106, bem no centro de Canoas. Para mais informações, anote aí, canoasdayhome.com.br ou ligue 519987-36863 ou 51-3785-6467. Estamos esperando os próximos profissionais que a Canoas Day Home vai formar para o ano de 2020, Paulo. É isso aí, Bives. Então, a gente sempre recomenda a Canoas, uma ótima empresa, né? E também agora chegando as festas de final de ano, de repente, né, as famílias lá precisam, né, de um cuidador ali para cuidar ali do seu familiar, ou até mesmo para as férias, né? É só entrar em contato, então, ali com a equipe, né, da Canoas, que prontamente ali irá passar todas as informações ali certinho para esse familiar. Obrigado, Paulo. Até semana que vem, tá bom? E até semana que vem. Tchau, se cuidem.